palavra é viva, transforma, restaura, manifesta daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem. Por isso Deus traz espírito de revelação e de conhecimento da parte do Senhor. Transforma-nos nessa manhã, restaura, estabelece a tua vida, o teu poder através da tua palavra, que manifesta da tua essência, manifesta daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem. Pai, vem sobre a vida de cada um nessa manhã, manifestando do teu querer, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu creio que há um tempo de avivamento, há um tempo do liberar de Deus para a Europa. Eu venho do país onde a reforma protestante aconteceu. Eu estou ali na cidade de Berlim, já vai completar 5 anos, e temos vivido dias onde vemos a manifestação da glória de Deus. Nós temos mais 3 igrejas além de Berlim, que é a capital. Temos ali uma igreja em Frankfurt, temos uma igreja em Hamburgo, no norte da Alemanha, e também temos uma igreja numa região sul, vou falar o nome, sei que você vai decorar, Pfalz, né? Já guardou o nome? Estou brincando, Pfalz, né? É uma região no sul da Alemanha, que também temos uma igreja prevalecente, e Deus tem feito grandes coisas, né? Tivemos um tempo de jejum também, estávamos conectados numa família, uma missão, né? Eine Familie, ein Treffen, né? Para você em alemão, e estávamos ali realmente vendo a manifestação da glória, e o poder de viver uma vida em unidade diante do poder de Deus. E no final do jejum estávamos mais de 100 pessoas ali, entre homens, mulheres, crianças ali em Berlim, e nós temos visto que é o ano da casa cheia. Aleluia! Por isso vai cair essa parede aqui, depois vai cair a outra, vai cair, e aí vai simplesmente ampliando. É dessa forma. Você crê nisso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você faz parte disso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas, queridos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que tem a ver com 3 marcos na nossa vida cristã. 3 marcos que todo cristão tem que ter a consciência de passar e de ver a manifestação da glória de Deus através disso. Sabe, Deus age por eventos. Tivemos um evento poderoso ontem. A atmosfera, a presença, né, a glória de Deus era palpável naquele lugar ontem. Sabe, Deus conectando corações, uma unção sendo liberada para conexão de corações no reino espiritual, para aquilo que Deus quer se manifestar. E eu quero dizer, os jovens aqui da Videira de Lisboa, eles vão incendiar a igreja toda. Já tem incendiado, mas vão incendiar mais, como brasa viva. E eu vejo que está pegando fogo. Eu vim aqui só para jogar gasolina, para que o seu coração arda pela glória, pela presença, pelo reino de Deus. Sabe, queridos, eventos são importantes nas nossas vidas, mas nós não podemos viver só de evento. Eu tenho um marco de um evento, mas todo evento produz um processo. Sabe, um evento é algo marcante, é um milagre, é uma situação que acontece nas nossas vidas, onde a glória, a presença de Deus se manifesta. Mas não é possível viver só de eventos. Não dá para comer em restaurante todo dia. Você tem a necessidade de comer em casa, de você se alimentar durante o seu dia a dia com o tempero lá, com a sua comida que está lá dentro de casa. Sabe, Deus faz eventos nas nossas vidas para nos marcar, mas nós crescemos, nós nos alimentamos e rompemos diante dos processos. E os processos são necessários nas nossas vidas. Fala para o seu irmão: processos são necessários na sua vida, meu irmão. Deixa eu falar algo para você que está aqui nessa manhã. Se você está precisando de um milagre todo dia na sua vida, é porque tem algo muito errado. Eu creio em milagres. Eu creio no sobrenatural de Deus. Não, no sobrenatural, Deus é sobrenatural. Eu falo que milagre é extraordinário. Sobrenatural é a vida que o crente tem que viver. Mas se você está precisando viver um milagre em uma determinada área da sua vida todo dia, é porque tem algo que não está correto, que precisa ser alinhado com a palavra de Deus. E precisa haver um investimento nisso para o quê? Para romper, para avançar.
Sabe, nós precisamos de rotina, nós precisamos de normalidade, nós precisamos de investimento de curto, de médio e de longo prazo. Eu sou fruto hoje de um investimento de homens e de mulheres de Deus que creram no chamado de Deus na minha vida. Você crê no chamado de Deus e na manifestação de Deus para você? Agora eu pergunto, você crê nisso para o irmão que está do seu lado? Você crê nisso? Fala para o seu irmão do lado, fala assim: eu creio no chamado, na manifestação de Deus para você e para que está do meu lado. Todos nós precisamos viver um cristianismo que quebra a religião, um cristianismo que nos leva a uma profundidade de relacionamento, relacionamento com Deus vivo, relacionamento com Deus que responde, relacionamento com Deus que fala, e não só nos ouvidos, mas um relacionamento com Deus que fala ao nosso coração, através de uma conexão espiritual. Você não sabe como, mas você percebe. Você não ouve, mas você tem a comunicação. Você não tem dimensão, mas você consegue ter um fluir da manifestação da presença. E há uma presença manifesta nesses dias, sabe, sobre Portugal, sobre Lisboa, sobre essa nação, sobre você que está aqui. É um tempo de oportunidade, e isso é cultivado de forma diária, através de um relacionamento. Sabe, às vezes você sente o vazio, sabe por quê? Porque Deus está chamando você para parar. Às vezes dentro do seu carro, dentro do seu trabalho. Eu já tive experiências poderosas com Deus trabalhando dentro até do banheiro. Eu trabalhei 17 anos com tecnologia, fui gerente de tecnologia. Eu costumo brincar que eu comecei trabalhando com software, fui para hardware, aí eu fui para peopleware. Aí eu até brinco, falo assim: o final vai ser Tupperware. Brincadeira. Mas não há nada mais poderoso que a oportunidade de relacionamento. Deus é trino. Você aprendeu isso desses dias: Pai, Filho, Espírito Santo. E Ele vive em uma unidade perfeita. E isso acontece, Deus está nos chamando para fazer o estágio como igreja, para vivermos isso juntamente com Ele. Então esse irmão que está do seu lado, seu marido, a sua esposa, é a oportunidade que você está tendo para ser como Cristo, para você simplesmente viver isso em toda a eternidade, para aquilo que Deus quer se manifestar. Agora entenda o que eu vou te falar: eu e você somos resultados das nossas escolhas. Você é resultado das suas escolhas, e as suas escolhas diárias. Você pode escolher todo dia acordar e se conectar com o Senhor. Todo dia você pode acordar, se conectar numa live, aproveitar que os pastores têm feito live. Sabe, se acorda muito cedo, você pode acompanhar minha live também. Eu estou no Instagram. Só que eu estou um pouco mais cedo, porque lá é 1 hora antes, então eu estou às 6 horas da manhã. Você acorda às 6 horas, você pode entrar lá no meu Instagram, me seguir. Aí depois você se conecta com o pastor Felipe, aqui, continua na live dele, e já tem mais um tempo de oração. Mas é um tempo que Deus está te chamando para simplesmente se alimentar. E cada dia vai ficar mais claro as suas escolhas. E as suas pequenas e as suas grandes decisões, elas trazem pequenas e grandes consequências. Pequenas e grandes consequências. Sabe, todo processo que Deus começa requer continuidade. Eu lembro de processos que Deus começou na minha vida, tratando de meu relacionamento com meu pai, mas chegou um determinado ponto que o negócio ficou tão ruim, que Deus falou para mim: você precisa aprender a responder. Eu fui criado por um pai que realmente era alguém que não era cristão, e eu não entendia a medida dele. Ele nunca foi amado, então ele não sabia dar aquilo que ele não recebeu. E ele era agressivo, quebrou cabo de vassoura nas minhas costas, nas costas dos meus irmãos, e foi um tempo muito difícil. E um dia Deus falou assim: eu te chamei para ser pastor, mas você precisa resolver o seu coração. E meu pai tinha tido um AVC, um acidente vascular cerebral, ficou paralisado todo um lado, e minha mãe não aguentava cuidar dele, e eu já era casado, tinha embora. Eu falei: você faz uma escolha, como é que você vai responder? Como é que você vai agir?
E ele xingava, ele brigava, ele agredia, tudo que você possa imaginar. Mas Deus falou, vai lá, é por ele, você vai aprender a amá-lo. Estou te dando a oportunidade de aprender a amar. De você se conectar ao seu pai. Aí eu falei, eu fui. Aí Deus falou assim, pergunta para sua mãe. Deus falou para mim, pergunta para sua mãe. Como é que foi a infância dele? Aí eu descobri, eu não sabia, porque tem determinadas coisas dentro da família que as pessoas preferem nem comentar, nem falar, né? E o que aconteceu? A minha mãe falou assim, a infância dele foi muito difícil, o pai dele era alcoólatra. E a mãe dele colocou fogo no corpo para se matar. E ele tinha 3 anos de idade. E toda vez que a vez que ela ficou isso, ela ficou 1 ano no hospital tratando das queimaduras. Ela e ele começou a ser jogado de casa em casa, porque ninguém queria cuidar de menino. Então ele não era amado, ele passava fome. Ele comia mamão com arroz. E ele foi jogado e não aprendeu a amar. Sabia amar. E o duro que não aconteceu uma vez só, isso aconteceu 2. 2 vezes a minha avó tentou se matar. E não morreu. E as 2 vezes com o corpo queimado. Imagina, alguém que sofreu a dor de uma queimadura, ainda colocar fogo no corpo pela 2ª vez. É do inferno mesmo. E a vida dele foi marcada por isso. E Deus falou para mim, na hora que eu ouvi isso, Deus falou assim, não queira cobrar dele aquilo que ele não recebeu. Mas eu estava tendo a oportunidade de responder. Dentro do processo. E Deus nos chama para ter continuidade, para crescer espiritualmente. Pergunta ao seu irmão, você quer crescer espiritualmente? Você quer avançar? Sabe, Deus quer que você largue de ser carnal. Sabe, Deus quer levar você para que você fique totalmente livre do pecado. Sabe, nós não conseguimos tudo. Ninguém consegue tudo. Não tem como você ter santidade se você está apaixonado muitas vezes pelas delícias desse mundo. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz, comereis o melhor dessa terra. E dessa forma, mas tem coisas que não... Para você como filho de Deus, tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas nós somos livres em Cristo Jesus. E há 3 chaves que eu quero compartilhar rapidamente com a sua vida. Hoje, nessa manhã. Meu tempo é curto, mas eu creio que o Espírito vai trazer essa conexão para você nessa manhã. Sabe, o primeiro aspecto que nós vemos na vida de Cristo chama-se Getsemane. Deus quer gerar marco através de um Getsemane na sua vida. Sabe, o Getsemane era um jardim de oliveiras e de videiras que estava ali no nascente de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Lugar onde Jesus costumava sair para ir orar, para simplesmente buscar o Pai. Ali era um jardim, o jardim do Getsemane. Ali foi justamente o lugar onde Jesus foi levado ao maior ponto de agonia. Representa o lugar de decisão. O lugar onde se toma decisão. O lugar onde você se prepara para enfrentar os Golias, para enfrentar as dificuldades e os gigantes da sua vida. Graças a Deus aqui ninguém tem gigante. Aleluia, só lá na Alemanha que tem gigante. Mas o começo das suas principais batalhas, você já sofreu algo antes do que acontecesse? A gente tem essa mania, né? De sofrer antes que aconteça. Você fala para o menino, você vai tomar injeção. Não! Já começa a sofrer, a chorar antes. Então muitas vezes a gente sofre antes. Diante de uma situação que realmente Deus fala assim, mas peraí, não vai. Aí depois que passa, fala, não foi tão ruim assim. Foi tranquilo, não foi assim tão difícil. Depois que o gigante caiu, tomou pedrada na cabeça, parece que fala, nossa, ficou tão fácil, agora eu vou e corto a cabeça. Sabe, mas é o Getsemane, é o lugar onde Deus quer levar você para um nível de maturidade. Um nível onde você vai estar seguro de você mesmo através de Cristo Jesus. Sabe, as nossas vidas têm que ser olhando para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, a transformação ela acontece nós olhando para Cristo. E o primeiro lugar que nós olhamos para Cristo é simplesmente naquilo que tem a ver com o Getsemane. Olhando simplesmente para esse momento. Sabe, o Getsemane é o lugar onde você vai se tornar descomplicado, querido. Onde você vai
Sabe, em muitas situações você vai se tornar alguém que vai ser refreado diante de situações. Sabe, você vai sendo trabalhado e moldado para você cada dia ser mais parecido com Jesus. Getsemane é lugar onde você precisa se entregar totalmente. Entregar totalmente, quebrar circunstâncias, situações onde te bloqueiam, te paralisam. Sabe, o Getsemane é lugar em que muitas pessoas não entram, porque elas muitas vezes elas ficam só no nível da superficialidade. Indefinido, fica parcial. É muito relativo isso. Mas Deus quer nos levar à profundidade. Sabe, Deus quer nos chamar e chama você para decisão. Lugar de decisão. O dia que Deus falou para mim, eu estou te enviando para a Alemanha, eu nem me preocupei muito comigo. Eu falei, e meus filhos? Eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, como é que vai ser a conexão deles para ir para lá? Essa língua difícil, cultura totalmente diferente, como é que vai funcionar esse tipo de coisa? Aí um dia eu estou lá na porta do prédio, lá na Vila Mariana, ninguém sabia que eu ia embora, só eu e o pastor Wilson, né? Aí eu estou lá, aí chega uma irmã, ela mora em Munique. Aí ela vira para mim e fala, pastor, sonhei com vocês e com seus filhos essa noite. Eu falei, é mesmo, irmã? Aí eu falei assim, o que você sonha? Ela falou, eu não sei porquê, mas Deus mandou eu dar aula de alemão para os seus filhos. Na hora eu fiz cara de alface. Sabe que você já fez cara de alface? Alface é que se você não pôr tempero, ela fica com gosto de nada, né? É igual o chuchu. Chuchu fica com gosto de tudo que você põe. Você põe alho e fica com gosto de alho. Não é assim? Eu fiz aquela cara assim. Por dentro eu estava assim. Na hora Deus falou para mim, quem cuida dos seus filhos sou eu. Ela nem sabia que eu ia para a Alemanha. Agora ela vem dizer para mim, os meus filhos eles aprenderam apenas Zugeburstar, viel Glück, só parabéns para você. Mas não foi o fato de eu aprender o alemão nessa circunstância, mas é o fato de que o Senhor estava no controle, que o Senhor estava diante da posição. O Senhor está cuidando de você, como filho amado, querido. O Senhor está cuidando de detalhes da sua vida que muitas vezes você não percebe, e às vezes você está fazendo tanta força, você está tão preocupado, mas a vontade de Deus no Getsemane é o lugar onde ela vai ser estabelecida. Jesus mesmo falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E ali a gente vê claramente a vontade de Deus sendo estabelecida. Sabe, Deus quer tirar a gente de uma superficialidade de viver. Sabe, quero dizer para você, não tenha medo de pular de cabeça no rio do Senhor. Não tenha medo, eu já fui tão machucado. Eu gostei demais do teatro dos jovens ontem lá. Eu fui tão machucado pela igreja, eu fui tão machucado. Não, você foi machucado pela religião. Você foi machucado por... A mensagem do teatro é, a religião muitas vezes te machuca. Religião é de homem, mas cristianismo é um relacionamento vivo, com Deus vivo, com um Pai amoroso, que te protege, que cuida de você. Então deixa eu falar algo para você, não queira manipular a sua vida, não queira andar debaixo de você achando, quem que você acha que é melhor para cuidar de você? É você mesmo ou o Senhor? O dia que você entregou sua vida para o Senhor, sabe, eu tenho aprendido lá na Alemanha, em muitas circunstâncias, a depender totalmente de Deus. Sabe, Getsemane é o lugar onde você dá costa para o passado. Você larga o passado, você perdoa, você cresce, você avança, você luta e se posiciona contra aquilo que te oprime, que te deixa mal. Sabe, se você é alguém que é aquele que fica acumulando coisas dentro do seu coração, não tem como você avançar, porque você vai ficar pesado. Você não vai conseguir correr, porque vai estar pesado. E eu aprendi que dentro de todas as áreas das nossas vidas, Jesus está no controle. Não importa se você é um empresário, se você é um trabalhador, mas
A partir do momento que você entendeu que é o reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas, você simplesmente percebe que Deus vai cuidar da sua saúde, Deus vai cuidar da sua conta bancária, porque você pode ser rico com a força do seu braço, mas você pode ser rico com a riqueza daquilo que Deus quer se manifestar sobre a sua vida. É aquilo que Deus quer liberar, aquilo que Deus quer se manifestar. E a gente às vezes não entende os propósitos, né? Minha avó nasceu aqui nessa terra, lá em... o nome da cidade que minha avó nasceu chama-se Castanheira de Pera. Nasceu, é pequenininho lá, foi para lá. Mas Deus já estava escrito há muitos anos lá atrás, que um dia eu voltaria, eu e meu irmão voltaríamos para essa terra. Eu voltei para cá já, pra vocês terem uma ideia, a cidadania da minha mãe saiu no dia que ela entrou, irmãos. Minha mãe é filha de português, ela entrou com a cidadania, na época, ela saiu de lá de dentro com o BI. Depois de 2 meses, a gente tinha dado a entrada, saiu a minha e do meu irmão. Em 2 meses, falou, tá. E nisso Deus já estava preparando lá atrás. Eu falei para o pastor Wilson, surgiu a oportunidade de eu tirar a cidadania portuguesa. Ele falou, não, tira mesmo, faça isso. Deus já estava estabelecendo as coisas que Ele ia escrever. Mas o Getsemane é o lugar onde você toma decisão. É o lugar onde o azeite é derramado, que é o jardim da oliveira, onde as oliveiras eram espremidas. E às vezes é o lugar onde você está sendo esmagado, querido. Diante de uma situação, você está sendo espremido. Sabe para que você está sendo espremido? Para que o azeite saia, para que o óleo seja liberado. E o óleo tem um propósito e uma função, querido. E nós precisamos entender que no Getsemane, Jesus não estava sozinho. Quem que Ele levou para lá? Os 3 discípulos mais íntimos dele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não existe viver vida cristã sem relacionamento com pessoas. Sabe, vocês vão ter uma oportunidade poderosa aqui. Estava conversando com o pastor Wilson, pastor Felipe. Ele falou sobre agora projeto de você chamar uma pessoa, você conectar alguém para trazê-lo a Cristo. Jesus levou os 3 discípulos dele para dentro do Getsemane. E ali ele até pegou no pé deles. Eu estou aqui angustiado até a morte, vocês não podem vigiar junto comigo não? Não pode estar aqui junto comigo não? Sabe, eu quero falar, pessoas dão trabalho, querido. Você sabe que gente dá trabalho? Eu costumo dizer que fala que gente morde a gente. Mas sabe o que eu entendi? Que quem dá mais trabalho sou eu. Eu entendi que tem vezes que nem eu me suporto. Você já teve essa sensação que fala, meu Deus do céu, eu percebo que eu estou tão assim azedo, que eu falo, Deus, eu preciso orar, eu preciso ir para o Espírito. Eu preciso ir para o Espírito. Mas deixa eu falar algo para você. Pessoas podem ser, querido, um potencial de grande alegria ou de um grande desgaste. Eu quero ser motivo de ser grande alegria. Quero ser motivo de ser grande alegria. Eu não quero ser motivo de ser grande desgaste. Sabe, eu entendi que eu fui amado incondicionalmente. Então eu preciso ser como Jesus. E eu preciso aprender a amar incondicionalmente. E amar incondicionalmente envolve não ter condições. Porque é fácil amar quem te ama. O duro é amar simplesmente aquele que te dá trabalho. Aquele que simplesmente fala, ah, meu Deus do céu. E isso é amar incondicionalmente. Sabe, vocês estão tendo uma oportunidade poderosa esses dias, para aquela pessoa que está perto, você orar, falar, Espírito Santo, quem que é? Não ora por uma só não, ora por 2, por 3. Se limite a isso não. Sabe, é tempo de oportunidade. Porque deixa eu falar algo para você. A maior riqueza que você pode dar para alguém. Eu não tenho nada para dar para alguém. Tem sim. Você tem a pérola de grande valor. Você tem o maior poder e a coisa mais preciosa dessa terra, que chama-se Jesus. E através dessa chave você pode levar essa pessoa a ter uma experiência para viver toda a eternidade com Cristo. Isso tem que produzir encargo dentro do seu coração. Tem que produzir um chamado para que vidas sejam marcadas. Vou falar algo para você. Pare de olhar para você mesmo.
Pare de você para olhar para a sua situação. Olha para Jesus, faz a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que muitos venham a Ele, muitos filhos. E eu tenho uma notícia para você. Se você quer se livrar de gente, só tem um lugar para você. Eu posso orar por você. Você quer que eu ore por você? Eu vou orar para você morrer. Aí você vai se livrar de gente aqui nesse plano. Mas você vai chegar lá e vai chegar de gente e falar: nossa, que surpresa, tem gente aqui. Tem pessoas aqui do meu lado. Tem situações. Jesus orou até de madrugada, querido. Jesus orou até de madrugada. Isso fala que ele falou o seguinte: eu vou até um momento que esse círculo seja rompido. Jesus saiu de lá agora, estou preparado, vou para o Gólgota. Agora eu posso resolver, estou resolvido. Você já saiu dentro de uma situação? Sabe quando você está orando por algo, você tem que orar até que simplesmente você sai e fala: não, estou resolvido. Não mudou nada em volta, mas dentro de você, sabe quando aquela situação já mudou? Aquela situação já rompeu? Você fala assim: uau, já aconteceu, está consumado, já foi liberado. Jesus orou até de madrugada. Isso determina que você precisa sair do curto-circuito, porque muitas vezes o seu problema é um curto-circuito que está lá te causando para você olhar para o centro do furacão, para você olhar só para aquela circunstância. Ela está te trazendo distração para que você pare de olhar para a luz, para a presença do Senhor. Problemas, situações, adversidades são distrações que simplesmente tiram você de olhar para Cristo. Não quero saber, eu vou continuar olhando para Cristo. Eu entendi um dia: enquanto eu cuido dos seus, o Senhor cuida dos meus. Eu vou cuidar das coisas do reino, das coisas do Senhor, e o Senhor vai cuidar e vai estabelecer vida, saúde, tudo aquilo que é necessário para a manifestação daquilo que Deus quer liberar com poder. Sabe, a principal crise não foi simplesmente a cruz, querido, foi a agonia do Getsemane. Agonia do Getsemane. Sabe, nós precisamos aprender a chegar lá no âmago, no ponto principal do drama. Mas mesmo chegando lá, nós não entregamos tudo. Nós simplesmente não abrimos mão, nós perseveramos, nós perdoamos, nós retomamos na mesma questão, mesmo que você esteja irritado, mesmo que você já passou aquilo 10, 15, 20, 30 vezes. Deus não desistiu de mim. Se Ele não desistiu de mim, eu não posso desistir não. Eu vou continuar. Já fiz de tudo. Talvez seja o problema, porque você já fez de tudo. Agora está na hora de você parar e descansar em Deus. E aí nós muitas vezes explodimos diante de um acúmulo de insatisfação. Mas Deus quer nos levar a essa posição. E aí sabe o que acontece? Depois do Getsemane vem o Gólgota. O Gólgota é o lugar onde é a cruz. E Jesus falou assim: toma a tua cruz e me siga. E eu sei que você está aqui nessa manhã porque você encontrou Cristo. Cristo te encontrou. Ele me achou. Em 1996 ele me achou lá, onde eu estava, lá no meio. Falou assim: eu te chamei, eu te escolhi. Vem aqui, você é amado. Entendi que eu era pecador e precisava de um Salvador, que eu não conseguia resolver as questões do meu pecado, e só Ele podia resolver, porque só Ele era santo, só Ele era poderoso, só Ele era digno. E isso eu entendi aquele dia. Eu falei: Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração, toma tudo que é meu. E muitas vezes o primeiro marco nas nossas vidas é romper nessa posição do Getsemane, querido. Esse é o primeiro marco, mas aí nós vamos para o Gólgota. Mas antes de ir para o Gólgota, só para falar para você algumas coisas que o Getsemane produz na sua vida. Lá o Getsemane ele vai produzir azeite. O azeite vai ser comida para você. Porque quando tem azeite, você tem comida, é alimento. E quando você está cheio do azeite, você não alimenta só você, você alimenta os outros. Você já esteve perto de gente que é vazia e sem vida nenhuma? Tem vontade de falar: meu Deus do céu. Gente que reclama o tempo inteiro, é porque está vazia, murmura o tempo inteiro. Eu sou português, então eu posso falar.
Irmãos, não faça da sua vida um fado. Não faça da sua vida um fado. Eu lembro da minha avó, eu era pequeno, pastor Felipe. Minha avó Conceição. Ela era portuguesa depois que meu bisavô morreu, ela nunca mais vestiu roupa branca. Ela vestia preto o tempo inteiro. Ela ficou de luto o resto da vida dela. Todo dia, ela só tinha roupa preta. Ela mandou jogar fora todas as roupas antigas dela e só roupa preta dentro do guarda-roupa dela, depois que meu avô morreu, meu bisavô. Mas essa mulher virou um poço de reclamação, um poço de morte. Tudo que fazia, eu só lembro uma frase dela. Eu era muito pequeno, tinha 3, 4 anos. Ela falava assim: ai, Noêmia, para que eu viver desse jeito, Noêmia? A vida não faz sentido, Noêmia, eu quero morrer. Eu lembro dela o tempo inteiro, porque não tinha vida. Ela assumiu a posição de morte. Sabe, o Getsemane é a preparação, querido, para a sua ressurreição, querido, para a manifestação da vida. Sabe, o Getsemane vai produzir alimento para você, produzir sustento para aquele que está da sua volta. Sabe, você vai estar cheio do Espírito, cheio do óleo, e as pessoas que estão às suas voltas vão ser sustentadas, porque você vai estar transbordante dessa unção e dessa vida, porque você entregou totalmente, você se esvaziou de si mesmo, para que você pudesse ser cheio do óleo, porque a azeitona foi espremida, o óleo escorreu, e encheu a botija, e a gente sabe que a primeira prensa é melhor, a primeira prensa é a melhor, daquele azeite virgem que simplesmente se manifesta. A gente sabe que cada parte é usada, tudo é usado dentro da azeitona, tudo, até o caroço, e ali a gente vê o alimento sendo produzido, ali é produzido o óleo, a luz, para a lamparina. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe, ela te dá lâmpada para os pés, por quê? Porque ela vai te dar direção para onde ir, direção de como fazer, direção de como estabelecer. Ela é lamparina, e isso é o Getsemane que produz o espremer para gerar comida, para gerar simplesmente combustível e luz, para você ter revelação da palavra. Quando fala para ter revelação da palavra, querido, é o que nós vamos ter na eternidade, revelação da palavra, porque a palavra é Cristo, e a eternidade vai ser conhecer a Cristo. Se você acha que você já conhece Jesus o suficiente, eu quero dizer para você, a eternidade vai ser conhecer Jesus, vai ser conhecer a Cristo, vai ser conhecer o Senhor. Isso é a vida eterna. Sabe por quê? Nossa, vai ser, não, sabe por quê? Porque Deus é novidade. A hora que você fala, não, eu já conheço essa parte de Jesus, não, agora você vai poder conhecer outra, agora você vai poder conhecer outra, e vai poder ir além. Sabe, a luz do Getsemane, produzida através do óleo, ela vai mostrar o caminho de Deus, ela vai mostrar aquilo que precisa ser iluminado, na medida de trevas. Óleo para suas feridas. O óleo era usado para ferida, para curar. O Getsemane vai ser lugar de cura. O Getsemane vai ser lugar de unção, querido. Vida de Deus, do derramado do Espírito. Você sabia que o óleo, o azeite também serve para fazer sabão? Sabe, o sabão serve para você ser lavado, ser limpo. Sabe, o azeite derramado do Getsemane vai limpar você, vai tirar mistura, vai tirar tudo aquilo que precisa ser removido, e tudo isso por conta daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. O objetivo é nos transformar como Cristo, querido. Isso inclui toda a nossa existência, como a soma de pequenas coisas na nossa vida. Sabe, porque nós estamos aqui por um propósito, cumprindo um propósito profético, para que nós sejamos como Jesus, aonde Ele é o centro, aonde Ele é a glória, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Então nós precisamos entrar no Getsemane para que os nossos pensamentos sejam alinhados, as nossas emoções sejam alinhadas, e a nossa vontade seja alinhada dentro daquilo que é o nosso ser, da nossa alma. O espírito está pronto, mas a alma precisa de transformação. O corpo, graças a Deus, nós vamos receber um glorificado. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Mas a alma precisa ser transformada, porque ela vai ser levada para nós. E é importante você alinhar esses três aspectos. Esses três aspectos. E aí a gente vê o Getsemane na vida de Jesus. Jesus não tinha pensamentos errados. Jesus não tinha sentimentos impuros. Sabe, Jesus não tinha uma vontade que não era a vontade de Deus. Mas ele teve que passar pelo Getsemane. Ele passou. Porque ele precisava alinhar a sua alma numa única direção. E ali ele orou 3 vezes. Eu imagino que deve ter sido uma para a emoção, uma para a vontade, outra para os pensamentos. E a hora que ele orou pela 3ª vez, ele deve ter falado assim: não, agora eu estou resolvido. Já que vocês não puderam estar junto comigo nisso aqui, vocês dormiram aí, levanta que agora chegou minha hora. E ele alinhou vontade, emoção e pensamentos. Pergunta para o seu irmão do lado: você está com as suas vontades, as suas emoções, seus pensamentos alinhados com o Senhor? Eu quero ensinar algo para você hoje. Eu quero mostrar para você uma verdade do Gólgota. E que muitas vezes você talvez não entenda. E às vezes o fato de você não entender, você não vive a plenitude. A palavra de Deus diz que Jesus na cruz do Calvário levou todos os nossos pecados. E quando diz que Ele levou todos os nossos pecados, Ele levou o seu pecado de ontem, o meu pecado de ontem, o de hoje e o do futuro também. E às vezes quando a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas falam assim: nossa, então quer dizer eu posso viver uma vida de libertinagem, posso fazer o que eu quiser, posso viver pecando? Não, a sua natureza foi mudada. Se você era um cachorro, você se transformou em um homem, e você não vai viver mais como cachorro, porque a sua natureza diz que você é santo, que você é separado, e você vai viver essa nova natureza. Mas sabe, o Gólgota foi o lugar onde Cristo levou todos os meus pecados. E diz que pela morte, a morte de Jesus, Ele morreu pelos meus pecados. A morte é quem leva os pecados. E Ele levou todos os nossos pecados. Só que o pecado, querido, nós precisamos entender algo. Às vezes nós entramos na posição e falamos assim: nossa, mas se Ele levou todos os nossos pecados, por que ainda eu sou tentado? E porque muitas vezes eu sou tentado e às vezes até caio. Mas entenda o que eu vou te falar. Quando fala que Jesus levou todo o pecado, Ele levou uma parte do pecado que resolve todo o problema do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, mesmo Ele sendo tentado, que a gente vê que o diabo levou Ele para o deserto para o tentar, mas Ele não tinha natureza pecaminosa. Ele não tinha natureza pecaminosa dentro dele. Então a tentação para ele não era algo que o atraía. O diabo ofereceu lá para ele: ó, toma aqui a glória dessa terra. Ele tipo assim: diz o Senhor na sua palavra. Toda vez ele respondeu: a palavra, diz o Senhor na sua palavra. Ele sempre respondeu com a palavra. Mas ele não tinha tentação. Ele não conseguia, a tentação não chegava nele. Ele não era tentado que nem eu assim, bem magrinho assim, com um pedaço de picanha, um pedaço de doce. Não era tentado assim, com determinadas coisas. Jesus não tinha isso. Então quero dizer algo para você: a parte da tentação do pecado, Jesus não levou na cruz do Calvário. Porque Ele depois disse: no mundo tereis aflições, e terei o quê? Ele orou, falou assim: eu oro para que vocês não caiam em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Então a tentação você vai viver, você vai ter. Jesus não teve, então Ele não levou a parte da tentação. Mas Ele também não levou a parte da queda. Ele não caiu. Não havia nele pecado algum. Então muitas vezes, sabe o que acontece? Você vai ser tentado. Você talvez possa, por um acidente de percurso, cair. Mas Ele resolveu a parte final do pecado, que foi o que Ele levou. Sabe, nele não havia natureza do pecado, e Ele não cometeu pecado nenhum. A gente viu claramente lá: não vejo nele falta alguma.
mas Ele levou a sua condenação e a minha condenação. E se você quiser vencer a postura do Gólgota, sabe qual é? É você ter revelação do que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Nós somos levados à morte no Gólgota. A morte não ao ponto simplesmente dele levar o nosso pecado, levar toda a condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você quer quebrar o ciclo? Você simplesmente aceita o perdão total, incondicional, liberado da parte de Deus para a sua vida. Aceita. Porque muitas vezes está sendo colocado um jugo pesado, carregado sobre as suas costas, e que às vezes não são nem pessoas que estão sendo colocadas, é a sua própria consciência te acusando daquilo que tinha a ver com a sua vida de passado. Você não tem mais passado, você é nova criatura em Cristo Jesus. É uma decisão e uma escolha. Entra no Getsemane, resolve seu coração, toma uma decisão e fala: a partir de hoje, mesmo que eu tenha que voltar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, eu vou romper e vou viver. E viver livre da condenação, livre da culpa, livre do medo, livre da depressão. Talvez você entrou aqui hoje com aspecto depressivo, e você está colocando a culpa na vitamina D. Ai, não tem muito sol na Europa. Seja cheio do Espírito. Derrama o óleo. Resolva o seu coração. Quem aqui não tem crise interior? Levanta a mão, que eu vou pedir para você orar. Pôr a mão na minha cabeça. Qual que é a sua resposta? É Jesus. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de Jesus. Eu quero mais de Jesus. O Gólgota é o lugar onde toda a condenação foi liberada, onde todo jugo, todo peso foi rompido e liberado. Não importa a vida que você viveu dentro da sua casa, dentro da sua família, como foram os seus pais, não importa como você viveu, quer dizer que você é amado, você é amada, você é muito amada. E Deus trouxe você aqui nesse lugar nessa manhã para mostrar e marcar a sua vida. Não tenha medo de entrar diante dele, do jeito que você é, do jeito que você tem, na presença dele. Sabe por quê? Porque lá no Gólgota, querido, ele não foi com um paninho branco na frente, não. Ele foi totalmente nu. E quando ele chama eu e você para ir no Gólgota, ele está falando assim: vem nu. Você não precisa ter vergonha de chegar até mim. Vem do jeito que você está, da forma como você está. Sabe, eu e você já morremos para o pecado. Você não precisa ficar morrendo todo dia. Você já morreu. Está no passado. Eu já estou em Cristo Jesus e a minha vida passou. Sabe, mas depois que o Gólgota vem a ressurreição, e depois da ressurreição vem o Pentecoste. Meu tempo já passou. Mas o Pentecoste, muitas vezes a pessoa associa o Pentecoste logicamente à unção do Espírito e o derramar, de fato. Mas você sabe o que era o Pentecoste? Era a festa da colheita. Era a colheita. Eles celebravam tudo aquilo que vinha como colheita. Querido, toda vez que você passa por um Gólgota, sabe, vai haver ressurreição e vai haver Pentecoste. Vai haver fruto, vai haver colheita naquela área específica. Vai haver o derramar. Então sabe o que você olha? Eu já estou esperando. Eu abro a minha boca e já falo: eu quero ver uma igreja de milhares lá na Alemanha, em Berlim, naquele lugar aonde simplesmente foi liberada a reforma protestante. Deus me colocou como oportunidade naquele país para que eu possa viver uma nova colheita de um ciclo do Espírito sendo derramado naquele lugar. Agora sabe o que isso é para o meu ministério, isso é para a vida da minha família, isso é para a minha vida interior, isso é para você. Agora entenda o que eu vou te falar: os frutos falam de pessoas e de vidas que Deus simplesmente chamou. Você está tendo uma oportunidade. Para de olhar para, coitado de mim, olha aí quanta dificuldade. A sorte de Jó foi mudada quando ele orava pelos amigos dele.
Tira o foco de você mesmo. Olha para Jesus. Dependa do Espírito Santo. Esposa, para de olhar para o seu marido. Olhar, não orar. Marido, para de achar que a sua esposa tem que responder do mesmo jeito que você. Deus respeita a minha individualidade e a minha posição. Eu quero ser como Jesus. Eu quero olhar para o potencial que Jesus tem para mim, mas quero olhar primeiro também para aquele que o Senhor colocou do meu lado. Há uma resposta, há uma decisão. Que o Senhor nos mostre onde temos que avançar. Eu quero ir diante do Senhor no Gólgota, não como ladrão que foi superficial. Ele não teve tempo. Não teve tempo. Eu não quero ir para o Gólgota, no caminho do Gólgota, como Simão. Vou ajudar a carregar, mas também não quero ir reclamando. Você pode ir como ovelha ou como porco. Você já viu o porco morrendo? Quem já viu o porco morrendo? O bicho grita, não grita? Você já viu uma ovelha morrendo? Ela não faz um barulho. Por isso que a palavra de Deus lá em Isaías diz que como ovelha muda, ele foi ao matadouro. É assim que ele foi, dessa forma. Mas eu quero Pentecoste. Mas para viver o Pentecoste, eu quero vai que passar pelo Getsemane e pelo Gólgota. Isso é uma resposta interior sua. Eu estou aqui para trazer mensagem para você, que você tem tudo que você precisa para romper. Você já é a habitação do Espírito Santo, a vida de Deus já flui em você. Agora você precisa dar uma resposta. E a resposta não é para mim, não é para o pastor Felipe. A resposta que você precisa dar é quebrando os bloqueios e as barreiras e rompendo e olhando para Cristo. Jesus liberta do crack, Jesus liberta de droga, Jesus liberta de vício, Jesus cura paralítico, cura enfermo. Eu vejo isso acontecer. Aquele que criou todo o universo, desde uma nanopartícula até as grandes estrelas, ele não pode interferir na minha vida e na sua vida. Ele é um Deus Emanuel, é um Deus conosco, é um Deus presente. E nessa manhã eu quero perguntar, você quer responder ao Senhor? Quero que, se você quer responder ao Senhor, eu quero que você fique de pé, mas só se você quiser responder ao Senhor. Sabe, fecha os seus olhos e olha para Ele. Fala, Senhor, eu quero responder ao Senhor. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de você concluir o passado. Hoje é dia de você liberar. Hoje é dia de você pular de cabeça. Pular de cabeça, não tenha medo. Não é o que você faz. Não é o que você faz, mas aquilo que você quer ser, a fome do seu coração e o desejo do coração vai ser simplesmente preenchido. Satisfação. Tem aqui alguém aqui dentro que procura satisfação em relacionamentos. O único que pode suprir o amor e o desejo do seu coração é Jesus. Eu sempre falo, você vai casar, veja se a pessoa ama mais Jesus do que você. Esse o recado que eu dou para os jovens quando eles vêm perguntar. Se a pessoa amar mais Jesus do que você pode ter certeza, ele vai ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, você pode ter certeza. E para o homem fala assim, olha para a mãe dela, porque ela vai ser muito parecida com a mãe. E olha para ele também, veja se ele como é que ele trata a mãe dele. Você vai ver que ele vai ser o reflexo. Se ele trata bem a mãe dele com respeito, com honra, você pode ter certeza. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Fecha seus olhos. Meu tempo já passou, perdão, pastor Felipe. Deixa o Espírito Santo falar com você.
Queria chamar o resto da equipe de louvor aqui em cima. Sabe, a música é um canal para você responder ao Senhor. Lá em São Paulo eu cheguei a liderar 17 igrejas. O dia que eu fiz um batismo, no único dia lá da nossa supervisão, nós juntamos 4.000 pessoas no único prédio. E nós colocamos um alvo para batizar 1.000 pessoas. Só uma supervisão de São Paulo. Nós não batizamos 1.000 pessoas. Nós batizamos 850 pessoas. 850 pessoas em 6 meses. Aquele dia que eu estava ministrando lá, Deus falou assim: o seu tempo acabou aqui em São Paulo. Eu tomava conta de pastores já lá, 17 pastores mais minha equipe local. Aí Deus falou: eu vou te levar para a Alemanha. Eu fui ser líder de célula. Quando eu cheguei lá em Berlim, nós éramos em 17, 18 pessoas. Eu voltei a liderar uma célula. E da mesma forma, o meu encargo, o meu coração continua ardendo pelas vidas, por aquilo que Deus quer fazer. Há um barulho no reino do Espírito que quer agitar sua alma, querido, que quer levar você a romper diante do Senhor. Há um liberar profético. Fala para o seu irmão que está do lado: eu quero ser canal para abençoar você, quero estar junto com você. Querido, eu não tenho tempo. Eu creio que Deus quer liberar palavras proféticas nesse lugar. Mas eu queria que você orasse pelo irmão que está do seu lado, que nós precisamos encerrar o culto também. Ore pela pessoa que está do seu lado. Ore junto com ela. Sabe por quê? Ele é um sacerdote, você também. Abençoa. Não olha mais para mim não. Olha para a pessoa que está do seu lado e abençoa ela aí. Deixa o Espírito Santo usar você. Deixa o Espírito Santo manifestar. Rompe nessa manhã. Rompe. Oh, não deixa o natural prender você. Quebra os grilhões dessa manhã. Deus vem com a tua vida nessa manhã. Tudo aquilo que tem sido julgo, condenação, seja liberado no reino do Espírito nessa manhã.